Também a situação de São Paulo, hein, do tricolor paulista, minha gente. É por isso que Valentim Furlan chega com a gente. Tudo bem, Valentim? Ei, gente, boa tarde. Bem? Boa tarde, conta pra gente, Valentim. Você estava hoje de manhã lá no Morumbis, certo? Ou na Barra Funda? No Morumbis. No Morumbis. Como é que foi essa reunião de hoje cedo? O Casares indo ao CT, né? O Casares com uma intervenção maior aí junto ao futebol. E agora acompanhado, né, do superintendente Márcio Carlomagno. Como está essa situação? O que isso representa? E conta pra gente o que teve de novidades lá hoje, Valentim. Bom, primeiro no Morumbis teve a apresentação da inovação, que é uma área de inovação de tecnologia no São Paulo. Eles têm uma proposta de transformar o São Paulo no clube mais inovador, essa é a aspa, até 2030, de toda a América do Sul. Então teve uma apresentação de um projeto lá, agora vai poder ter... startups vão poder colocar novos projetos no catálogo do clube. Sobre Barra Funda, o Casares foi hoje, de fato, o primeiro dia depois daquela mudança de local de despacho, como a gente tinha trazido já ontem no UOL. Fato é, ele sempre vai no CT da Barra Funda, ele sempre ia no CT da Barra Funda em momentos difíceis. Isso eu escutei de mais de uma pessoa. A questão é que agora ele despacha por lá. O lance do Carlomagno, e aí já é informação de bastidor, ele é um dos principais cotados como presidenciável para o ano que vem. Eu diria o principal. Pode ser. E existe uma tese de que colocá-lo ao lado do Belmonte, que também é não sei se dá para falar que ele é um presidenciável ainda, é muito cedo, mas é um dos cotados pela oposição como um cara que poderia ser um candidato no ano que vem. Então, é natural que existisse esse incômodo por parte de algumas fontes, tanto no Morumbis quanto na Barra Funda, de tê-los lado a lado. O que eu escutei de gente muito próxima do Belmonte foi o que eu trouxe na semana passada. O Belmonte não pensa em sair do São Paulo e o que eu ouvi é que tem um clima muito amistoso. Por mais que as fontes mais adjacentes digam que existe uma rixa muito grande entre Barra Funda e Morumbis, entre a diretoria não existe isso. Entre a diretoria existe um clima amistoso e a gente também falou na semana passada, já existia uma prévia de planejamento para 2026 proposto pelo Casares nos últimos dias, na semana retrasada, e que incluiu o Belmonte e o Rui Costa. Então, no ponto de, o São Paulo vive um racha na diretoria, isso não existe. Isso não existe. O que existe, evidentemente, é uma discordância na questão do FIP de Cotia. O Belmonte já deixou isso muito claro, o grupo do Belmonte já deixou isso muito claro, mas isso é entendido como uma questão profissional e segue a vida. E a reunião de hoje foi só mais uma reunião de várias que o time tem, que a diretoria tem ao longo dessas últimas semanas, porque o momento não é fácil, né? São 7 derrotas em 8 jogos. Deixa eu colocar alguns elementos além do que você colocou. Na semana passada, quando houve o anúncio do superávit de 20 milhões e da diminuição da dívida de 57 milhões de reais, isso criou um mal-estar em relação ao futebol, porque parece que você tem, e o pessoal da Galápagos, o Rodrigo Matos disse isso no Finanças, o pessoal da Galápagos diz, olha, a gente reduziu 57 milhões de reais da dívida, mas o futebol continua gastando muito. Então, isso cria a sensação de que o São Paulo está sendo bem administrado, exceto pelo futebol. O que não é verdade. Mas, assim, tem alguns números para a gente colocar na sequência. 5 dias depois, com o agravante da derrota para o Mirassol, o que é que você faz? Você pega o superintendente financeiro e diz que ele vai despachar junto com o Belmonte na Barra Funda. Quando você tem, 5 dias antes, o discurso de que, olha, conseguimos um superávit, conseguimos reduzir a dívida, mas o futebol continua gastando muito, e aí você pega o superintendente financeiro, claramente candidato à presidência, e coloca no CT, você está dizendo o quê? Olha, ele veio aqui para fazer o planejamento para 2026, para não deixar o futebol gastar como está gastando. Agora vamos pegar os números do futebol. Para fazer o que vocês não estão fazendo, seria isso? Para fazer o que vocês não estão fazendo. Aí você pega... Então a gente já sabe que tem uma divisão Morumbi-Barra Funda, como não houve no passado. Hoje há uma divisão Morumbi-Barra Funda, Morumbi, Júlio Casares. O Casares está sempre na Barra Funda. Mas assim... Agora para ficar, né? Agora vai ficar nessa semana, pelo menos. E isso cria, então, para o futebol, para os jogadores, o chamado olho do dono. O dono chegou, então resolve o problema. Não é bem assim. Porque você não conseguiu criar o ambiente de comprometimento que a gente está dizendo tanto, usando o Juvenal como referência,
se você prometeu Coca-Cola, não dei Guaraná, você está dando um outro tipo de Guaraná agora. Assim, ó. Agora os caras não estão resolvendo aqui, vamos trazer mais 2 caras para resolver isso aqui. A sensação fica essa. Agora vamos pegar as contas, tá? Com o FDIC, a primeira informação era de que o futebol tinha que gastar no máximo 350 milhões de reais. Acontece que o futebol tinha gastado no ano passado 520 milhões de reais. Então, parece irreal. Quando você desce de 520, você gasta na sua casa todo dia, toda semana você vai na feira e gasta 10. Um dia alguém diz para você, agora semana que vem você vai gastar 4. Pô, mas eu gastei 10 semana passada. Como é que eu vou gastar 4 na semana seguinte? Do nada. E vou continuar alimentado. Num tempo em que está todo mundo gastando mais porque o futebol inflacionou e Flamengo e Palmeiras competem, alguém chegou para a torcida e disse, ó, galera, é o seguinte, nós vamos na feira comprar só 4. A gente comprava 10, agora nós vamos comprar 4. Mas nós vamos disputar o título com os caras, hein? Alguém disse, nós vamos gastar só 4 e nós não vamos ganhar nada. Esquece, nesse ano, no ano que vem, nós não vamos ganhar nada. Esquece Copa do Brasil 2023. Alguém falou isso? Não. Então você pegava um time que gastava 520 e disse, vai gastar 350. Aí o futebol foi na Galápagos e disse, vamos fazer um acordo intermediário? Vamos gastar 430 em vez de 350. A Galápagos topou. A informação que eu tenho é que a Galápagos topou. E o orçamento subiu de 350 para 430. Acontece que o futebol, vendendo mal, vendeu 270 milhões de reais. E ainda vai vender nesse ano o Rodrigo Nestor e o Galopo, que já tem um acordo. Então vai passar de 300 milhões de reais. Ou seja, eu diminuí de 520 para 430, mas desses 430, eu abati mais 270, porque eu vendi esses 270. E aí alguém diz assim, cara, nós estamos dando lucro, mas a gente não está dando mais lucro e não diminuiu mais a dívida porque o futebol está gastando muito. Quando você pega os números, você vê que não é bem assim. Não é isso que está acontecendo. Isso significa o quê? Aí você pega o superintendente financeiro, candidato à sucessão do Júlio Casares, e diz, agora ele vem aqui ajudar o departamento de futebol. Você está dizendo o quê? Ó, ele veio aqui para consertar o que vocês não conseguiram fazer. Mas não é bem verdade que não se conseguiu fazer. Então isso aumenta um clima de rivalidade entre 2 postos a 1 ano da próxima eleição. Quem é o presidente? Quem tem a responsabilidade de organizar as finanças do clube e o futebol do clube ser vencedor? Independentemente dos diretores que ele escolha. O presidente tem total liberdade de, se não estiver contente com o diretor financeiro ou com o diretor de futebol, demite e troca. Mas não é isso que está acontecendo. Você está tentando dizer para dentro do clube que o financeiro vai corrigir o futebol. E teve uma repercussão internamente nesse sentido, Valentim? Grupo de jogadores, quando vem o presidente lá junto com o superintendente, que era alguém que não costumava estar ali presente no dia a dia, e agora que terá uma interferência mais direta no futebol. Tem alguma repercussão por parte do grupo de atletas e também do Belmonte? Como é que o Belmonte está vendo o chefe dele, o presidente, agora estando lá do lado, junto com outro profissional, junto com o superintendente? Ou isso não é falado, é um pouco velado ali internamente? Valentim, me falaram aqui que seu microfone está dando um probleminha, mas vão trocar seu microfone e aí a gente complementa. Enquanto isso, eu toco aqui com o Mussete, porque, Mussete, a gente já vinha falando, né, de como são vários problemas, não só e que interferem no campo. Então, são problemas administrativos, institucionais, financeiros. Isso vai para o grupo e a gente viu nesses últimos jogos um grupo que está bem apático, né? E talvez isso reflita essa falta de confiança e mesmo de comando ali por parte da diretoria. Eu não quero acreditar que tenha a ver com questões financeiras, né? Mas eu acho que o retrato dessa atual gestão do São Paulo é oferecer bicho enquanto você deve salário para os seus atletas.
O bicho, para quem não sabe, é uma premiação, né, que você paga pela classificação, por uma vitória, enfim. E como é que você não paga parte dos salários, que são os direitos de imagem, e você oferece bicho? Se você não tem dinheiro para uma coisa, você não tem para outra. Então você fala, daqui a pouco eu vou ter esse dinheiro, eu vou conseguir, eu vou pagar não apenas o que eu estou te devendo, mas vou pagar mais. E o PVC trouxe aqui esse bastidor que é conhecido no mundo da bola, de como o bicho é importante para os atletas. Porque é um dinheiro que eles pegam na mão, geralmente, um dinheiro vivo, e eles podem gastar da forma que quiserem. Eles gastam, às vezes, no mesmo dia, comemorando numa noite, não precisa prestar contas na família ou na receita, enfim. Então, isso é muito sagrado. Eu não estou dizendo aqui que o São Paulo está jogando mal porque parte dos salários estão atrasados ou porque prometem bicho e não pagam, mas acho que tudo isso acaba refletindo na postura que a gente vê do Crespo apático, um time sem alma em campo, tem problemas no departamento médico, tem uma diretoria que talvez não fale a mesma língua, que esteja pensando na eleição, enquanto o brasileiro está aí em vias de uma fase para Libertadores. Então, assim, são muitos problemas no São Paulo, a gente sempre tenta evitar o termo crise de qualquer jeito, mas dentro desse contexto, pelo que o São Paulo vem jogando em campo, pelos problemas fora, pelos problemas físicos e tudo mais, dá para dizer que é uma crise geral no São Paulo. PVC, isso está entrando em campo? A gente falou aqui sobre comportamento, né, sobre atitude dos jogadores, o quanto isso interfere no elenco, ainda mais quando a gente vê, né, atrás de direitos de imagem, que já o Valentim vai explicar melhor para a gente. Aí vem o presidente e promete um bicho maior, mas ao mesmo tempo tem direitos de imagem atrasado, enfim, tudo isso entra em jogo. Eu não acho que entra em campo, não é isso que entra em campo. O que entra em campo é quando você não consegue criar um ambiente de comprometimento no vestiário. Eu acredito muito nisso. E isso está acontecendo no Corinthians e está acontecendo no São Paulo. Você começa a perceber que o teu chefe está debilitado, que o teu chefe pode ser demitido. O jogador de futebol é um bicho muito particular. Ele é um artista, mas a formação dele não é uma formação de intelectual. Não foi o cara que teve a formação toda de entender, sabe assim, você olha para o teu chefe e está vendo que ele está desmilinguindo, e ele te promete alguma coisa e não consegue cumprir, ou ele promete alguma coisa, mas fala, depende de não sei aonde, isso vai quebrando o ambiente. E você, quando vai percebendo no vestiário que o jogador, que você não consegue manter o teu elenco da maneira... Por que é que tem tanto problema físico? Eu vou ser o próximo. Porque você não consegue corrigir os problemas do dia a dia. E aí uma falta de confiança, né? Você não cria um ambiente de fidelidade dentro do vestiário. Você não cria um ambiente de absoluto comprometimento dentro do vestiário. Esse é o meu diagnóstico, que não estou falando de diagnóstico com absoluta convicção, porque eu não estou dentro do vestiário. Mas o diagnóstico de fora é que isso está acontecendo no São Paulo e no Corinthians. Você não conseguiu construir um ambiente de estamos todo mundo junto. Nós estamos todo mundo junto aqui, nós vamos ganhar o título no final do ano, vamos ganhar a classificação para a Libertadores e todo mundo vai ganhar o bicho e nós vamos sair para fazer uma festa e vamos guardar um pedaço do dinheiro. Não é esse o cenário. Porque o jogador de futebol é muito assim, o jogador de futebol confia porque ele vai ganhar junto. Ele vai ganhar financeiramente e em prestígio. Esse ambiente o São Paulo não está conseguindo criar. E não é por uma responsabilidade do departamento de futebol ou da presidência. O clube não conseguiu criar. E quando as vitórias desaparecem, né? Você pega, são derrota, 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 vitória, derrota, derrota. 7 em 8 jogos, né? Com 4 gols marcados nesse período. Então, em campo, a gente vê isso acontecendo. Valentim, agora acho que seu Mickey voltou. Mas você estava explicando, né, sobre essa repercussão dentro do elenco e dentro também ali do departamento de futebol. E acho que a gente já pode entrar e falar também sobre a questão dos direitos de imagem atrasados e, ao mesmo tempo, em que o presidente promete um aumento de bicho, mas está devendo, fica aquela coisa ali meio cobertor curto, né? Então, do que a gente estava falando de impacto dentro do campo, o que me falaram, e eu falei com gente forte no São Paulo, e primeiro eu falei com gente forte no São Paulo, me garantiram que não. Depois eu ouvi que houve reuniões ontem, não na Barra Funda, reuniões no Morumbi, e escutei que nessas reuniões no Morumbi há o debate
quase que zero sobre o impacto dos direitos de imagem atrasado no campo. Há um consenso, há uma garantia total de que isso não influencia. Até porque não vem de hoje, não vem desse mês, não vem do mês passado. Por conta do fluxo de caixa. O que falam existe um acordo entre jogadores e entre os representantes dos jogadores com a diretoria do São Paulo de que a gente precisa atrasar, que seja 1 mês ou 2 meses, agora, se eu não me engano, está em 2 meses, para que exista um fluxo de caixa, porque o São Paulo vive uma crise financeira meio que sem precedentes na história do clube. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto sobre o Belmonte. De novo, o que eu escutei, o Belmonte não pensa em sair do São Paulo. E o que pessoas próximas a ele me disseram é que não dá para dizer que ele entregou o cargo porque o cargo não é dele. Porque o cargo é do presidente. Porque o cargo do Belmonte não é de ser executivo. O cargo do Carlos Belmonte é de ser o diretor estatuário. Então, o que se fala é que ele não tem que pedir permissão, não tem que pedir demissão porque o presidente pode estar indo contra a ele no FIP de Cotia. Pelo contrário, quem poderia se incomodar com isso é o presidente. Vai do presidente se o presidente não se interessa com isso. Mas é lógico que tem o... Não, porque assim, ontem, na Barra Funda, muita gente falou, o Carlos Magno chegou aqui e o Belmonte vai pedir demissão. Porque o Belmonte pode pedir demissão. Pode. Ele pode pedir demissão. Ele é estatutário, não tem o diretor executivo, é o Rui Costa. O Rui Costa poderia ser demitido ou se pedir demissão por respeito ao trabalho direto. O que fica muito assim, essa divisão física, ela não pode existir no macrocosmos. Não é porque o Morumbi está a 10 quilômetros da Barra Funda que a divisão tem que existir. E aí quando você diz assim, o Morumbi tem certeza que o salário atrasado, o direito de imagem atrasado, que quem atrasa o Morumbi, não é o que está interferindo no relacionamento da Barra Funda. Porque quem cria o relacionamento é o diretor de futebol. Então é como se o Morumbi dissesse, olha, a gente não está cumprindo o que a gente prometeu, mas eles é que tem que se virar no relacionamento. E aí a Barra Funda pode virar e dizer, mas vocês que não estão pagando. E não é vocês, é um clube só. Mesmo que você tenha Morumbi, Cuti e Barra Funda, você tem um clube só. Então é uma equipe só. E o que está claro, assim, quando você tem um vice-presidente de futebol que tem um grupo político importante hoje, o grupo político importante é o quê? Quantos conselheiros? 40. 40? De 250. 256. Então você tem 40 de 250, você tem 18% do conselho. Que faz diferença para eleger o presidente. Né? Você não tem uma força política oposta hoje, claramente. Mas você tem 18% do conselho na mão do diretor de futebol. Se você rompe, a sinalização está clara que a eleição começou. Você leva o teu candidato, que é o diretor financeiro, superintendente financeiro, para dentro do CT. Você está dizendo que a eleição começou. Mas você não está dizendo, o meu diretor de futebol está fora. Porque se você demitir o diretor de futebol, você perde 18% do conselho. É complicado. É aquele meio que parece dar a impressão de ser um esforço para que ele se demita. Eu quero demitir, mas não vou fazer. Eu ouvi essa conversa no camarim hoje. Você ouviu essa conversa, né? Sabe aquele relacionamento, Valentim, de que a pessoa quer terminar, mas não tem coragem, aí faz de tudo para outro ir lá e terminar? Aí sua namorada falou assim, vamos no cinema tal hora. Aí ela não chegou, foi no outro cinema, entendeu? Isso acontece. Isso já ouvi dizer que acontece. Não foi comigo não, mas já fui dizer que acontece. Quantas pessoas tem nesse camarim? Hã? Quantas pessoas? 3. 3. Tinha uma terceira. Bom que se diga que existiu uma terceira. Valentim, direito de imagem, tem previsão de pagamento? Até dezembro. Tá. A E prioridade são 3 agora é meses que estão atrasados? de 2 a 3 meses. Certo. Até dezembro são 5 meses. E vamos olhar para o campo, então, dos reflexos disso em campo, né? Uma queda vertiginosa. Derrota, vitória. Derrota. Vamos ver a arte aí do São Paulo desde a queda na Libertadores, como foi esse retrospecto recente aí, ó. 4 derrotas, 1 vitória, isso desde a queda na Libertadores, né? Mas se a gente for pensar aí dos últimos 8 jogos, são 7 derrotas e 4 gols marcados. Nesse período aí, desde a queda da Libertadores, 9 gols sofridos,
4 gols marcados. Então teve a vitória contra o Fortaleza, que o time até respondeu muito bem, né, depois de ser eliminado. Aí teve aquele fatídico jogo contra o Palmeiras, estava vencendo por 2-0, toda a questão da arbitragem acabou sendo derrotado e de lá para cá ficou complicado, né? Foi Grêmio e agora o Mirassol. Então esse é o retrospecto recente do São Paulo. Olhando para a tabela, vamos ver os próximos jogos aí do São Paulo na tela para vocês acompanharem. Ó, próximo jogo, São Paulo e Bahia. Bahia de Rogério... Caiu aí, PVC? Tá complicado? Bahia de Rogério Ceni, hein, minha gente? Depois pega o Vasco, embaladíssimo. Cada som do PVC é a dificuldade do jogo. São Paulo e Flamengo, PVC. Vila Belmiro! E ainda São Paulo e Bragantino. PVC já Bragantino resolveu. Já ajudou. Bragantino ajudou ali. Hoje em de dia, resto, Bahia, o Vasco na fase que tá e o Flamengo. Tá complicado, hein, Musetti? Tá complicado. São Paulo não tá jogando nada, a sequência não é fácil. E tudo bem, o Morumbi não tem lotado, existe pressão, mas é um campo neutro, a Vila Belmiro, certo? É um gramado legal, é um deslocamento tranquilo, vai descer a serra, 1h30, 2 horas, o hotel é perto, beleza, não tem muito trânsito. Mas, além de tudo, é o São Paulo jogando fora da sua casa, para um público menor. Então, São Paulo tá cheio de problemas e essa sequência é complicada. O Bahia tinha derrapado contra o Vitória, mas já reagiu, venceu muito bem o Grêmio, então esse jogo é complicadíssimo. Bahia do Ceni, depois só complica, respira um pouco contra o Bragantino, mas assim, o São Paulo tem muitos problemas e como a gente vem falando aqui, como a gente falou no programa de ontem, o São Paulo tem uma certa calma em relação a rebaixamento, né? Ainda está bem distante, mas vai ser difícil pontuar. Eu vejo o São Paulo pontuando muito pouco nos próximos jogos, talvez só contra o Bragantino. Vamos dar uma olhadinha na tabela, que aí a gente enxerga aí onde é que está o São Paulo. O São Paulo hoje é o 9º colocado, com 38 pontos. Estão pensando em G6. Está aí ainda distante, 8 pontos do Bahia, né? Lá para baixo também, a distância diminuiu um pouquinho porque o Vitória venceu o Santos. Então, o Vitória está com 31, 7 pontos do São Paulo. Tem uma certa tranquilidade, até porque tem um monte de gente para baixo, né, gente? Tem um monte de gente numa situação mais complicada ainda. Mas a meta do São Paulo é Libertadores. É claro que pode virar um G7, pode até virar um G8, vai depender aí da Libertadores, da Copa do Brasil também. Cruzeiro pode ser campeão. Enfim, da Libertadores tem Palmeiras e Flamengo, que abriria mais uma nova vaga. Agora, se não tiverem novas vagas, vai ficando mais distante, PVC. No dia 16 de agosto, data em que o Vasco foi ao Morumbi jogar contra o Santos, o Vasco era 17º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco está na frente de São Paulo. Pois é. Não que o Vasco não seja digno de elogios, né? O Vasco também surpreende, mas diz sobre o São Paulo também. O Vasco está na frente do São Paulo com o mesmo número de jogos. O São Paulo tem um ponto a mais. E um ponto a mais, sim. São 4 derrotas seguidas, certo? Não, 3 derrotas e uma vitória anterior. Isso. Isso. Aí você tem, nos últimos 4 jogos, há 4 rodadas, o São Paulo tinha os mesmos 38 pontos. Ele podia ter 1 ponto por rodada e teria 41. Pois é. Agora, o pensamento interno é Libertadores, ô Valentim? Porque... Saúde, PVC. Saúde! PVC hoje ele tá bem. Ele falou que ele não dormiu bem, que ele passou mal à noite. Já recomendaram chá de boldo pra ele. Já falei pra ele ir no médico e agora ele ainda tá espirrando. Vou ao toalete rapidamente. Então vai, PVC. Só para resolver meu nariz. Só não quebra o mic. Não, só vou tentar. Desliga o mic, hein? Pra gente não ouvir coisa que a gente não deve. Desliga o mic, PVC. Mas vai lá, vai com calma. Valentim, pensamento interno, né? É Libertadores. Saúde, PVC. Eita, gente, que o trem tá complicado hoje. E tem a tela de probabilidade, me avisam aqui. Vamos ver lá a tela de probabilidade. Lá, ó, quem tá na Libertadores? O Palmeiras já tá, o Flamengo também, o Cruzeiro tá com o pé, o Mirassol, gente, vai pra Libertadores, olha que loucura. O Bahia tá muito perto também, 84%, Botafogo, 66%, e aí vai diminuindo, ó. Fluminense, 25%, ainda mais depois da derrota de ontem. O Vasco, 11%, vai aumentando as suas chances. E hoje, 5%, Valentim. Mas qual é o nível de confiança interno pro São Paulo e pra Libertadores hoje? Só um destaque, né? E sobre a forma atual do time.
É isso, a confiança do São Paulo é a ponto de ter que oferecer bicho para os jogadores. De certa forma, o que mais, o que eu ouvi, que o resultado que mais grita é o contra o Mirassol, fato. O Rodolfo foi contra o Grêmio. Foi uma partida muito abaixo como um todo. O próprio Crespo, se eu não me engano, falou isso. Apesar do 3-0, ele não olha só o resultado, ele olha também o futebol. Mas também a gente precisa convergir, né? Que o Grêmio joga um futebol diferente do Mirassol. O Mirassol é a sensação do campeonato, faz um ótimo campeonato, não perde em casa de ninguém absolutamente. E mais que tivesse os desfalques que tinha e jogar mal. Pelo menos foi o que eu ouvi. O jogo que mais incomodou dessa. E parecia que ia reagir bem, né, depois da eliminação. Claro que a eliminação sempre é um baque grande, mas aí teve uma vitória boa contra o Fortaleza, aí teve o jogo contra o Palmeiras, e aí deu aquela bagunçada e depois o time... O jogo contra o Palmeiras foi bom. Assim, 3 gols em 19 minutos não é bom, mas o jogo como um todo, acho que pro São Paulo, a impressão que ficou é que o São Paulo jogou bem e por conta do adversário acabou perdendo. Gente, essa é a realidade do Tricolor, hein, minha gente? Vamos seguindo, então, com o de primeira? Bora lá, a gente vai para mais um intervalo. Valentim, obrigada, viu, pelas informações. Parabéns pelo trabalho, sempre ótimo tê-lo aqui. Prazer. Valeu, querido. Minha gente, vamos para o break, então, agora.